Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Foco no presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Carmo Antônio. Desembargador Carmo Antônio é negro de pele clara, tem cabelos parcialmente grisalhos, curtos, traje a toga preta. Na tela, no canto direito superior, o logo do TRE, no canto direito inferior, janela de Libras com intérprete. Não havendo, declaro aprovada a unanimidade. Milene, eu preciso que na tela apareça aí as informações sobre os processos a serem Na barra julgados. inferior, 16 e 2, 14 de 8 de 2024, 62ª sessão ordinária, sessão judiciária ordinária. Pois não. Vou reiniciar. Recording in progress. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e submeto a apreciação desse colegiado a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo objeção, está aprovada a unanimidade. Milene, eu preciso do processo que estará em julgamento. Pois não, presidente. Só um minutinho, por favor. Imagem ampla do plenário. Os juízes que se encontram na mesa, na esquerda, a juíza Tina Souza, ao centro da mesa, a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante, a secretária da sessão, Milene Lages, e à direita da mesa, os juízes Anselmo Gonçalves e Rivaldo Valente. Agora foco no desembargador Carmo Antônio. Ele se encontra em ambiente virtual. De Serra do Navio, a relatora é a juíza Paula Santos. O paciente é Fausto José dos Santos. Atuarão como vogais juízes Rivaldo Valente, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Carlos Fernando e Carmo Antônio. A relatora está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, Foco na juíza Paola Santos, imagem ampla do plenário. Nesta sessão, boa tarde. Jorge Arnaud Torque. Foco na juíza Paola Santos, ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos e loiros nas pontas. Usa leve maquiagem, batom nude, sobrancelha bem desenhada, praja, blusa amarela. Um momento aqui. Denunciado pelo Ministério Público Eleitoral pela prática em tese das condutas previstas no artigo 299 do Código Eleitoral, artigo 288, parágrafo único do Código Penal e o artigo 244-B do ECA. O impetrante ele narra, em síntese, que o paciente, nos autos da ação penal 0600-108 de 2021, ele requereu, por ocasião da resposta à acusação, o acesso à integralidade dos diálogos que foram extraídos do aplicativo de WhatsApp de conversas entre o acusado Fausto e a acusada Márcia. Contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo coator em 27 de junho de 2024, ao argumento de que a prova requerida ela decorreu de informação prestada na AIGE 0600-495 de 2020, na qual se afirmou que o conteúdo integral dos diálogos ele ficou acessível por 45 dias ao paciente, que possuía o mesmo patrono em ambos os feitos, de modo que seria desnecessária a repetição de prova de idêntico conteúdo. Afirma que o indeferimento da juntada da prova representa cerceamento do direito de defesa do paciente. Sustenta que na defesa ele requereu a rejeição da denúncia quanto às condutas dispostas no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, e do artigo 244-B do ECA, em razão da atipicidade. Porém, a autoridade reputada coatora, ela argumentou que analisaria
tem ação de sentença de mérito, o que ofende a ampla defesa do paciente. Ao final, requereu a concessão da medida liminar para sustar a ação penal originária. No mérito, pedem a concessão de ordem para que se determine a extração na integralidade dos diálogos encontrados nos aplicativos de WhatsApp entre os acusados no aparelho celular da acusada Márcia Serra. A determinação à autoridade coatora que julgue o pedido de rejeição dos delitos de associação criminosa e corrupção de menores, consoante os fundamentos articulados na resposta à acusação. E, caso acolhida a rejeição da denúncia pelos delitos mencionados, requer a intimação do MP para apresentar nos autos de ação penal proposta de aplicação de medida despenalizadora prevista na Lei 9.099 de 95. A liminar ela foi indeferida pela decisão de D 5178535. As informações prestadas pela autoridade reputada coatora foi prestada no dia 26 de julho de 2024. E em manifestação, o Ministério Público Eleitoral ele se manifestou pela denegação da ordem. É o relatório. Imagem ampla do plenário. Nós temos sustentação oral? Foco no desembargador Carmo Antônio. Imagem ampla do plenário. Já está no videoconferência. Então, ele está com a palavra. Perdão, falhou. O presidente já passou a palavra. Foco no advogado Sim, Inocêncio o senhor está falando, Martins. Inocêncio. Boa tarde, presidente. O advogado é branco, de cabelos grisalhos, Muito bem. curtos, usa óculos de armação escura, usa fones de ouvido via Bluetooth, traja toga preta. Servidores e os colegas que estão nos assistindo. Senhor presidente, nós temos uma situação bem peculiar e eu acho que é um momento muito oportuno para a Corte poder dialogar sobre este assunto. Veja, o vereador Fausto José dos Santos, ele foi denunciado por captação ilícita de sufrágio em um processo de natureza, vamos colocar entre aspas, civil, que visava, em última análise, a cassação de seu mandato eletivo. Pois bem, lá foi produzido um acervo probatório, dentre os quais houve, por ordem judicial, uma perícia em um celular que foi apreendido no momento em que os policiais flagraram uma pessoa que estaria participando de compra de voto. Então, este material foi apreendido, o celular foi apreendido e foi encaminhado à perícia, e essa perícia foi realizada e ficou localizada neste processo. A ação penal decorrente, ela foi ajuizada subsequentemente e, no momento da apresentação da defesa preliminar, o advogado que representava o seu Fausto na época solicitou o acesso à integralidade dos diálogos constantes no celular. Até porque, e aí tem um tema bem interessante, não foi juntado nem com a denúncia na ação que visava a cassação do mandato, e muito menos na ação penal, o laudo com a extração das conversas. O que foi juntado foram prints que foram realizados, sabe-se lá por quem. Então, a ação ela não é aparelhada com o conteúdo técnico de uma extração técnica de diálogos. Foram juntados prints. O que fez a defesa? Solicitou o acesso à integralidade. O juízo, quando analisou inicialmente a ação, ele não se manifestou sobre este ponto. Quando eu assumi, em maio, o patrocínio da causa, eu reiterei que o magistrado, que agora já era outro titular, apreciasse a omissão do seu antecessor. Ele reconheceu que o antecessor se omitiu e, em relação a esse específico fato, ele alegou que havia uma prejudicialidade de atendimento, considerando que o laudo com a integralidade teria ficado disponível por 45 dias num outro processo. E a defesa
que era patrocinada pelo mesmo defensor, não havia transladado para este processo. Senhor presidente, este entendimento ele não pode nem deve prevalecer. Até porque os atores da ação, cassação de mandato, não são os mesmos da ação penal. Aqui na ação penal nós temos 2 réus que não foram parte na primeira ação. Então, só aí já é um diferencial significativo. Nós temos réus distintos dentre o que foi objeto da ação que visava a cassação de mandato, aonde o réu foi tão somente o parlamentar, e esta ação penal, onde nós temos um universo maior de réus, nós temos outras pessoas como acusados. Então, essas outras pessoas não participaram daquela ação que visava tão somente a cassação de mandato. Segundo ponto, presidente, o laudo da Polícia Federal, ela não disse que ela não poderia fazer essa extração subsequentemente. Inclusive, na inicial, nós abordamos isso. Disse o técnico da Polícia Federal, esse laudo estará aqui à disposição por 45 dias. Se for necessário, vão ter que devolver o celular para que se possa confeccionar as extrações e revalidar por mais 45 dias. Então, em nenhum momento foi afirmado pela Polícia Federal de que essa situação estaria prejudicada, seria impossível fazer de novo a extração. Terceiro ponto, nós estamos com uma ação penal baseada em prints e a defesa tem todo o direito de ter o acesso à integralidade dessas comunicações. Direito esse, presidente, que foi recentemente reconhecido nos autos da reclamação 53885 da Paraíba, relator ministro Gilmar Mendes, em que figurou como reclamante o governador Ricardo Vieira Coutinho, lá da Paraíba. O ministro Gilmar Mendes entendeu que é direito da defesa ter acesso à integralidade das conversas, dos diálogos, e não somente daqueles que o órgão acusador eventualmente entenda suficiente e necessário para embasar a denúncia. E há um aspecto, presidente, que Vossa Excelência precisa meditar. Neste caso, uma das acusadas nesta ação penal, que não é acusada, que não foi acusada na ação que visava a cassação, ela prestou um depoimento que a acusação considera uma retratação. Neste depoimento, ela reconhece que praticou o ato que o Ministério Público atribui, praticou o ato de arregimentação de eleitores. Porém, ela disse mais, ela disse que o fez a mando do prefeito de Serra do Navio e que jogou toda a responsabilidade, entre aspas, nas costas do Fausto. Com sustentação oral, advogado Inocêncio Martires. E ter acesso a esses diálogos, até para que se tenha a dimensão do que efetivamente aconteceu para ficar tudo nas costas do Fausto, como disse a depoente. O mais interessante e intrigante é que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, deu um valor para esse depoimento, agora deu o valor que lhe interessou. Porque não deu o valor integral, tanto que o prefeito de Serra do Navio não foi denunciado nessa ação penal e nenhuma outra. Ou seja, ela afirmou que tudo que ela fez foi a mando do prefeito para favorecer o prefeito e para não prejudicar o prefeito, ela colocou tudo nas costas do Fausto. Esse é o termo que ela usou. Então, presidente, a defesa ela insiste em ter acesso à íntegra desses depoimentos, dessas conversas extraídas do celular e aponta como referência jurisprudencial a reclamação 53885 do Supremo. O segundo fundamento é até mais simples. O senhor Fausto foi denunciado por 3 delitos. O primeiro deles,
Artigo 299, corrupção eleitoral, compra de voto, Código Eleitoral. O segundo delito, 288 do Código Penal, associação criminosa. E o terceiro, corrupção de menores, 244B do ECA. Por ocasião da defesa, que não fui eu que fiz, foi um outro colega, o defensor apontou que deveria ser rejeitada por atipicidade, por total atipicidade, a questão da associação criminosa e a corrupção de menores. O juízo inicialmente não se manifestou. Quando nós assumimos a defesa, provocamos para que houvesse a manifestação, o atual magistrado, a autoridade coatora, reiterou a omissão ao dizer que vai analisar isso na sentença. Veja, presidente, esse é um fato interessante e importante, porque, da forma como colocado, nós jamais aplicaríamos as medidas penalizadoras. Porque, a partir do momento que o Ministério Público, ainda que de forma indevida, acresça numa denúncia criminal uma nova figura penal, fica prejudicado que se adote medidas despenalizadoras. Então, a impetração neste ponto é apenas, então, somente para que ele analise agora, neste momento. Porque, se for o caso de rejeição, aí nós teríamos a aplicação da legislação que permite a adoção de medidas despenalizadoras prevista na Lei 9.099 de 95. Por fim, presidente, se for o caso, eu peço que o tribunal conceda a ordem de ofício para, desde logo, trancar a denúncia no que diz respeito ao delito do 288 do Código Penal e do 244B do ECA, e, com isso, determinar que o Ministério Público adote as providências previstas na Lei 90/99. Agradeço a atenção de Vossas Excelências pela concessão da ordem. Passo a palavra, representante do Ministério Público Eleitoral. Foco no desembargador Carmo Antônio, agora imagem ampla do plenário. Foco na Procuradora Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, presos para trás. Usa brinco de argola, usa leve maquiagem, batom rosa nude. Traje a toga preta. De cerceamento de defesa, em razão da não juntada de degravações do áudio integral no segundo processo. Inicialmente, cabe dizer que, nesse caso, a prova foi produzida de forma adequada dentro do processo original e apenas transladada. No processo original, portanto, foi disponibilizada a gravação, durante 45 dias ficou disponibilizado para o defensor do senhor Fausto, que está ora representado nesta oportunidade. Mesmo que isso não fosse adequado de se dizer, considerando que a prova é emprestada, é produzida em um processo e é transladada para o outro da forma que é produzida no processo, ou seja, os requisitos são cumpridos naquele primeiro processo e assim se verificou no caso, nós temos a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a degravação integral e não é a disponibilização. O que a defesa quer é a degravação integral dos áudios. Assim é o que foi pedido na petição inicial do habeas corpus. É uma medida extremamente lenta, é uma medida que atrasa a persecução penal, é desnecessária. Toda nulidade, toda dificuldade processual que se verifica dentro dos autos, ela pode ser apreciada durante o curso da instrução. Ela não precisa ser objeto de um habeas corpus trancativo que não é sucedâneo recursal. Aqui está sendo tratado o habeas corpus trancativo como recurso. Na verdade, a defesa alega um cerceamento de defesa a partir de uma decisão específica do juiz e contra ela se insurge. Habeas corpus trancativo é um sucedâneo, é um remédio constitucional extremo, que só tem ocasião quando se verifica atipicidade, ausência de justa causa e atipicidade de plano, em abstrato. Ausência de justa causa ou, então, uma incidência de uma das causas de extinção de punibilidade. Nenhuma dessas situações está aqui presente. Então, na verdade, o que a defesa quer é que o TRE revise um ato do juiz que tem a competência constitucional para processar
o caso, e não é uma hipótese de habeas corpus trancativo. Em relação ao segundo ponto, Excelências, em relação à atipicidade, o que parece pretender a defesa é obrigar o juízo a realizar um juízo de absolvição sumária, numa fase processual que já não é mais a adequada. Na verdade, quando é oferecida a denúncia, o que se tem é uma apreciação da justa causa, e aí dos indícios de materialidade do fato e da demonstração dos indícios de autoria e da demonstração da materialidade do fato, e isso é robusto neste processo. Temos, inclusive, a ação eleitoral que já tramitou aqui nesta corte sobre os mesmos eventos. Nós temos um flagrante realizado, nós temos a apreensão de santinhos, nós temos um depoimento muito sólido da professora Márcia Cristina, no caso. Então, nós temos materialidade, nós temos uma tipicidade a priorística e nós não temos, portanto, nenhuma das causas que justificaria o trancamento prematuro de uma ação que ainda está em curso de instrução. E essas questões podem ser levantadas oportunamente pela defesa em sede de apelação, caso a sentença não aprecie o que foi suscitado durante a instrução. Com essas considerações, o Ministério Público pugna pela denegação da ordem. Foco no desembargador Carmo Antônio. Obrigada, presidente. Bom, então, conforme observado aqui, Foco na juíza Paola Santos. A tese sustentada pelo impetrante relativa à ausência da integralidade desses diálogos, né, que teriam sido extraídos do WhatsApp entre as conversas do Fausto com a Márcia, né, e dessa forma teria prejudicado, então, a defesa do paciente. O que se verifica aqui é que no laudo que foi apresentado pela Polícia Federal, o de número 281 de 2021, que foi produzido, né, no bojo da ação penal 0600-495 de 2020, ele era de integral conhecimento. Na barra de rolagem inferior, primeira pauta de julgamento. Habeas corpus, número do processo 06-18-18-18-2024.6.003.0000. Origem, Serra do Navio, barra AP, relatora juíza Paola Santos. Então, o que não configura qualquer óbice, né, ao exercício do direito de defesa, ato ilegal ou até abuso do poder, capaz de ensejar, então, a concessão de uma ordem de habeas corpus. Então, destaca-se que houve a devida apreciação desses pedidos, produção de provas requeridas, e, contudo, a autoridade reputada coatora, ela decidiu em sentido contrário à pretensão do paciente, o que permite, tão somente, né, a discussão da matéria em sede recursal. Então, descabido, portanto, o manejo na via estreita de habeas corpus para esse fim. Verifica-se ainda que o que foi juntado nos autos foram enxertos dos dados coletados do celular da Márcia Cristina, não tendo sido constatado nenhuma má operacionalização na extração desses dados telemáticos e do aparelho apreendido. Então, de igual modo, foi determinada a juntada e vistas as partes nos autos da ação penal do laudo 281 de 2021 da Polícia Federal, produzido no processo 0600-495 de 2020, para ciência e manifestação, tendo as partes permanecido inertes. Então, no que tange a essa suposta atipicidade também de condutas que foram investigadas, a discussão ela consiste no próprio mérito da ação penal, né, a qual ela encontra-se ainda nessa fase de instrução, então não sendo também cabível o debate nessa assentada, na medida em que não se verifica qualquer situação flagrante que possa, então, conduzir à conclusão de que esses fatos que foram narrados na exordial acusatória, elas não consubstanciam condutas típicas. Então, por fim, relativamente ao pedido da sustação da ação penal, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal ou do inquérito por meio de habeas corpus, ela é somente admissível em situações que configuram excepcionalidade, né, presente na hipótese em que houver uma comprovação inequívoca da tipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção de punibilidade, ou até mesmo da ausência de indício de autoria ou de prova sobre materialidade do delito. Eu trouxe, então, colacionei aqui o embargo de declaração em agravo de recurso ordinário em habeas corpus, de relatoria do ministro Raul Araújo, né, de 2024. E eu trago em destaque justamente esse trecho. Conforme expressamente consignado, a jurisprudência do TSE ela é pacífica no sentido de que o trancamento da ação penal pela via de habeas corpus ela é situação excepcional, somente admissível quando constatada de plano,
sem necessidade de incursão aprofundada de fatos e provas, a inépcia da denúncia, a imputação de fato atípico, a ausência de indício de autoria de materialidade do delito ou ainda a extinção da punibilidade. Então, na hipótese dos autos, né, da análise dos documentos relativos ao inteiro teor da ação penal originária, verifica-se que não se trata de manifesta tipicidade de conduta imputada ao paciente, portanto, os fatos a elas atribuídos na peça inicial acusatória se amoldam, em tese, a condutas típicas. Não obstante, também, não se trata de caso de inépcia de denúncia, posto que a peça ela contém os elementos mínimos para que o paciente pudesse exercer de modo efetivo o direito de se defender das acusações feitas. Por fim, não se verifica também nenhuma causa de extinção de punibilidade ou de ausência de indício de autoria que justifique a concessão da ordem. E, com efeito, o que se constata em verdade é o descontentamento do impetrante em relação às decisões que foram proferidas pelo juízo de origem e que podem ser questionadas pela via recursal adequada. Então, uma vez que essas teses que foram trazidas nessa sentada, elas se revelam integralmente atinentes ao mérito da demanda e incabíveis na via estreita do habeas corpus. Então, diante dessas considerações, eu repiso, não se observa qualquer ofensa ao devido processo legal, configuração de excepcionalidade que justifique o trancamento da ação penal ou flagrante ilegalidade por parte do juízo eleitoral. Então, ante o exposto, eu denego a ordem, é como voto. Então, a ilustre relatora está conhecendo e negando o provimento. Juiz Rivaldo Valente. Foco no desembargador Carmo Antônio. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional, Imagem ampla do plenário. Sou advogado, doutor Inocêncio e... Foco no juiz Rivaldo Valente. Canal do YouTube, boa tarde. Senhor presidente, cuide-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, visando reformar a decisão do juízo eleitoral que negou o pedido de acesso integral às transcrições das conversas interceptadas e citadas no inquérito policial como prova emprestada, entendendo que a prova requerida decorreu de informações prestadas na AIGE 495 de 2020, a qual se afirmou que o conteúdo integral do diálogo ficou acessível por 45 dias ao paciente e possuiu o mesmo patrono em ambos os feitos, bem como pediu o trancamento da ação penal. O ponto que me chamou a atenção, senhor presidente, nas razões do habeas corpus, é se houve ou não o cessamento do direito de defesa do paciente em relação ao pedido de acesso integral das conversas. Essa senda há de frisar que os tribunais superiores têm firmemente se posicionado no sentido de que as transcrições integral das interceptações telefônicas não é exigível, desde que o conteúdo essencial das conversas relevantes esteja disponível às partes para garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que, segundo consta nos autos, ficou à disposição da defesa do paciente pelo prazo de 45 dias. Assim, considerando que a defesa teve acesso aos elementos essenciais para o exercício pleno de suas prerrogativas e atenção ao princípio da proporcionalidade, resta evidente que a decisão impugnada preservou o equilíbrio entre a busca da verdade processual e o respeito dos direitos fundamentais do paciente e de terceiros. O impetrante, por sua vez, não indica especificamente quais trechos das transcrições seriam incongruentes ou como a ausência de determinados excertos poderiam prejudicar a defesa do paciente. Além disso, é de se ressaltar que o habeas corpus não se presta a suprir a falta de um recurso adequado, ou mesmo substituir os recursos cabíveis para contestar atos processuais que envolvam o exame aprofundado de provas ou questões de fato, conforme jurisprudência consolidadas. Por esta razão, senhor presidente, acompanho integralmente a eminente relatora para denegar a ordem. Juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eminentes pares, Imagem ampla do plenário. regional eleitoral, senhores advogados. Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Vou acompanhar integralmente a volta da relatora com os adendos. Nosso colega Rivaldo, porque verdadeiramente o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Então, acompanho integralmente para a denegação da ordem, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Senhor presidente, eu acompanho. Foco na juíza Tina Souza. Foco no desembargador Carmo Antônio. Fernando.
Senhor presidente, eu também vou acompanhar. Eu também acompanho. Decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade, conheceu do habeas corpus e denegou a ordem nos termos do voto proferido pela juíza relatora. Eu pergunto se há algum processo em mesa para julgamento. Não, senhor presidente. Não havendo, então, eu declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todos e todas, diretamente do Vale do Jari. Muito obrigado. Plenário, sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.